Olá você, seja bem-vindo à aula número 6 de teatro aqui comigo, Gabriela Antonax, nas oficinas culturais da Fundac. Na aula de hoje eu vou trazer um assunto mais histórico do teatro. Na nossa aula número 5 eu passei para vocês um pouco sobre a teoria da expressão corporal, o que é expressão corporal, mimo e pantomima. E hoje eu resolvi trazer um panorama histórico, só que aqui do Brasil, para você ter mais ou menos uma informação de como que é esse contexto, né, trazido aqui para nossa realidade e o que é expressão corporal no Brasil. Certamente existem várias formas de se estudar a expressão corporal, mas eu trouxe para vocês hoje uma pincelada histórica sobre o grupo Teatro do Movimento com este maravilhoso livro. Esse livro aqui é da Marina Campos Magalhães e da Joana Ribeiro da Silva Tavares, que pesquisam aqui a expressão corporal através de Angel e Klaus Viana nesse livro, que são bailarinos. E aí eu vou dar um panorama para vocês, né, a partir desse livro que vai ser a nossa referência. E eu tenho um carinho especial por esse livro, sim, porque eu fui no lançamento do livro e tem até dedicatório para mim, ó que gracinha. Eu tenho certeza que essa aula vai trazer conteúdos interessantes para você que é minha aluna, o meu aluno, né, que tá participando das oficinas, ou para você que tá só de passagem e principalmente para você que é meu colega, é ator, atriz, é de artes cênicas. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque traz um tema que relaciona teatro com dança, né? E é um tema que não é muito explorado, principalmente pra gente que é do teatro. Então eu trago esse livro aqui pra vocês como uma referência, né? Como para vocês conhecerem também o trabalho dessas pesquisadoras, que é super legal e que tem certeza que amplia a nossa percepção como atores, né? Como atrizes, para o mundo do teatro, para as possibilidades que a gente tem de pesquisa. Então, vamos lá para nossa aula, conhecer o grupo Teatro do Movimento, que é uma iniciativa de dançarinos, e vamos entender melhor como isso se relaciona com a expressão corporal no Brasil. Primeira coisa vai ser uma pincelada mesmo do panorama histórico do ano em que tudo estava se desenvolvendo, tá? A gente está aqui nas décadas de 60 e 70, na época do regime militar, né? Então, nesse momento, existiam muitas manifestações artísticas relacionadas a esses aspectos políticos, sociais e econômicos. Então, a arte, voltando-se para essa manifestação mais política, tinha o teatro revista, o teatro político com o teatro de arena, Augusto Boal, Duvaldo Viana, né? E também Guarnieri. E aí você me pergunta, Gabi, o que isso tem a ver com expressão corporal? Eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês que vai dar um início aí pra gente entender o que estava acontecendo nessa época. Vamos lá para nossa referência da aula, né? Pequenos trechos para vocês irem conhecendo. Nesse contexto, despontou um novo tipo de trabalho corporal, denominado da época de expressão corporal, que valorizava os processos de autoconhecimento e da liberdade de expressão. No Rio de Janeiro, Klaus e Angel Viana se destacaram na proposição desse método, tendo como ressonância o trabalho das argentinas Maria Fuchs, Patrícia Stockholm e Lola Brickman. É possível afirmar que a expressão corporal teve um boom na década de 1970, espalhando-se por todo o país com rapidez, sendo absorvida por outras áreas artísticas, como o teatro, a música e a educação física, contribuindo com as novas linguagens que surgiam como resistência à ditadura militar. Então, além das influências artísticas que eu já falei para vocês aqui no começo, também começaram a surgir na década de 70 vários grupos de dança, companhias de dança, que na verdade se tornaram referência, né? Tem a companhia que surgiu na década de 70, a companhia de dança Cisne Negro com Hilda Bittencourt, isso em São Paulo, o Grupo Experimental de Dança, o Teatro Galpão, também esses três em São Paulo, e em Belo Horizonte também a Companhia de Dança do Palácio das Artes, né, na Fundação Clóvis Salgado, que começou com direção de Carlos Leite, que é uma grande figura da dança em Belo Horizonte. Também surgiu ainda o Grupo Corpo, em BH. Né? Então vocês estão vendo que são companhias de dança, para quem já conhece mais ou menos, para quem não conhece, são referências, né? Daí você pausa o vídeo da aula, pensa e fala: o que dança tem a ver com teatro? Por que a professora tá viajando? É aula de teatro ou é aula de dança isso daqui? Gente, a gente vai chegar num ponto que vocês vão entender direitinho por que eu tô falando de dança, de dançarinos e coreógrafos, né?
e trazendo isso para o teatro, porque afinal é aí que a gente vai encontrar o ponto dessa aula, que é onde as artes se encontram. A gente está falando aqui de expressão corporal. Então a gente vai caminhando até entender o que a senhorita Gabriela está querendo trazer aqui para vocês, tá bom? Mas para a gente continuar essa aula, vamos agora conhecer um pouquinho sobre Klaus e Angel Viana e depois a gente vai pro grupo Teatro do Movimento e pensa teatro e dança juntos. Klaus Viana e Angel Viana foram bailarinos, foram professores, artistas do corpo, pesquisadores e professores do corpo, da expressão corporal. Klaus Viana já é falecido, mas Angel Viana tá viva, tá, gente? No Rio de Janeiro. E ela, inclusive, tem a faculdade Angel Viana, que foi inaugurada aí em 2001. E eu vou até passar aqui para vocês, então. Tem o site, né, oficial da faculdade, a Escola de Dança da Angel Viana, que propõe também cursos de férias, cursos, né, de graduação, pós-graduação. E aí também é legal vocês acessarem esse site da Angel Viana, porque lá vocês vão poder ver também no acervo dela algumas fotos do que eu tô falando aqui pra vocês, né? Vai direto lá no acervo dela, que aí vocês vão conhecer melhor a história, não só pelo que eu tô falando, mas também em imagens, se você for curioso e quiser saber mais. É bem legal, dá uma fuçadinha lá. Mas voltando à trajetória do casal, né, que caminharam juntos nesse ramo profissional da dança, da pesquisa do corpo, eles tiveram principalmente o seu trabalho artístico desenvolvido no Balé Klaus Viana e também com o grupo Brincadeiras. O Balé Klaus Viana em BH e o grupo Brincadeiras no Rio de Janeiro. O Balé Klaus Viana, ele desenvolvia em Belo Horizonte, né, a base, a busca por um balé moderno na cidade, buscava transformar. Misturava as técnicas clássicas da dança, mas trazia ali uma vanguarda. O que é isso, né? Trazia ali uma ruptura, uma novidade, uma busca por trazer novos elementos à dança e que desagam também numa pesquisa muito interessante que integra o corpo do brasileiro, né? O corpo da brasileira. Porque até então a gente vê que o corpo de baile ele tem um biotipo definido que não necessariamente tem a ver com o biotipo próprio dos brasileiros e das brasileiras, que é diferente de outras regiões, né? Então Klaus Viana e Angel Viana trazem uma pesquisa interessante e que foi muito influente, na verdade é uma pesquisa até muito importante para a dança, para a expressão corporal no Brasil, que é justamente essa quebra do padrão, né? Essa quebra do que se espera de um corpo de baile, do que se espera de um grupo de dança. E isso tudo se iniciou ali no Balé Klaus Viana. Aí agora vocês já têm uma noção de onde começou essa pesquisa dos Viana. Só que depois de BH, do Balé Klaus Viana, eles foram para a Bahia dar aula, né, na Universidade Federal, que tinha o único curso de dança até então. E ali eles pesquisavam as danças regionais e também os ritos, principalmente com a capoeira e com o candomblé. Então a gente viu Belo Horizonte, eles lá com o Balé Klaus Viana, passaram para a Universidade Federal da Bahia, onde eles davam aula de dança, e agora a gente vai ainda para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eles foram convidados também para trabalhar com expressão corporal, porque o trabalho deles chamava a atenção. Então no Rio eles trabalhavam dando aulas, também preparando elencos, inclusive de teatro, né? Klaus Viana mesmo, ele tem um livro, gente, chamado A Dança, em que ele conta a sua história através da dança e também como preparador corporal para grupos de teatro. Então você vê que interessante, ele já tem um trabalho que vai além do trabalho com bailarinos. No Rio, o casal Klaus e Angel Viana foram cofundadores do Centro de Pesquisa Corporal Arte e Educação. E ali eles sediaram o grupo Brincadeiras, que teve grande influência aí também no trabalho deles, e sediaram também nesse mesmo espaço o Grupo Teatro do Movimento. Então a gente chegou no Grupo Teatro do Movimento, passamos aí por um panorama histórico, passamos pela vida dos Vianas brevemente, né? E a gente chegou no Grupo Teatro do Movimento. O Grupo Teatro do Movimento foi criado em 1976, depois que o até então diretor da Secretaria de Arte e Cultura do Rio de Janeiro convidou a Angel para poder produzir espetáculos para o pacote cultural, né? Para essa produção de espetáculos. Então, Klaus e Angel Viana começaram a produzir espetáculos visando participar desse programa cultural. Então, para o primeiro espetáculo, Klaus e Angel Viana chamaram o coreógrafo argentino Oscar Araíz para coreografar esse novo espetáculo chamado Domínio Público. E com esse espetáculo a gente já percebe uma novidade, uma ruptura com o que até então existia na dança, né? Porque você pode perceber,
se você for até buscar no livro, né, que eu tô aqui citando a aula inteira, é a referência para a nossa aula, eles, em todos os processos de espetáculo, você percebe ali um quê de teatro, não à toa o nome do grupo, né, Teatro do Movimento, que não é nem só dança, nem só teatro, mas eles buscam ali também uma construção de personagem, eles hibridizam as linguagens, ou seja, eles bebem em outras áreas também e quebram com as expectativas do que um grupo de dança faria. Dentre os espetáculos do grupo de teatro do movimento, um dos que mais chamou a atenção foi um espetáculo chamado Mauariabá, e tem até algumas críticas aqui da Suzana Braga que eu gostaria de trazer para vocês, tudo isso no nosso livro referência, tá? As críticas de Suzana Braga apontam que Mauariabá estava numa fronteira entre a dança e o teatro, o que impedia sua classificação conforme os padrões da época, causando-lhe estranheza. Para Braga, o trabalho foi uma tentativa de utilizar o gesto e algumas palavras ou textos desconexos e uma proposta de dança que acabou se constituindo em uma história com poucas palavras. Logo, as atuações dos bailarinos não poderiam ser analisadas, já que eles não puderam dançar. E aí uma parte da crítica dela que é interessante, ela fala no comecinho assim: espremendo-se muito, o todo poderia ser salvo como um trabalho de expressão corporal que acompanhasse as tramas de um espetáculo teatral, o que também não houve. Aí ela continua ainda assim, né? Bailarino não tem a menor obrigação de ser bom ator ou de ter boa voz. Enfim, aí a gente encontra um lugar entre a dança e o teatro em que não é nem dança nem teatro, parece, né? Ou que um espetáculo de dança é criticado por colocar palavra, por colocar gestos do cotidiano, né? E isso encontra com o teatro. Vamos continuar para entender melhor. Mais adiante aqui no livro a gente encontra uma outra colocação sobre o grupo Teatro do Movimento, de Mauro Costa, que fala assim: que linha é essa? O nome do grupo fala Teatro do Movimento. É teatro? É dança? É pantomima? É uma busca de unir essas artes? E o próprio responde: é um pouco mais. Fazer da dança um processo natural e orgânico, nascendo do cotidiano, do corpo do ator, dançarino, falante e musical de todo dia. Olha que interessante! Então a expressão da dança, ela não se limita só ao movimento, à técnica que até então era colocada, mas começa a trazer uma outra linguagem, começa a trazer os gestos do cotidiano, começa a trazer o ser humano, né? E aí o ser humano, que também é o foco no teatro e o foco na comunicação desse ser humano, acaba sendo o ponto focal, e sendo o ponto focal, obviamente vai entrelaçar a dança e o teatro. Não é nenhum nem outro, mas é uma expressão artística em si, de expressão corporal. E sobre isso, a Angel Viana, ela continua aqui pra gente, né? Ela fala em reportagem que explica que tentavam aproximar a dança e o teatro, que são consequência de um mesmo ponto comum, o movimento. E o movimento das pessoas que transitam pela Avenida Rio Branco ao meio-dia é a mais verdadeira forma de dança brasileira. Então, com essas passagens, gente, a gente percebe coisas muito interessantes sobre a dança, e não somente sobre a dança, mas sobre a expressão humana, né? Aqui vocês viram que Angel Viana colocou que o ponto comum entre teatro e dança é o movimento. Mas além disso, agora eu coloco aqui humildemente, né, que o que é interessante de notar é que o ponto comum, além do movimento, é também o foco que eles têm na comunicação. A todo momento nesse livro, né, a gente percebe nos processos, que relata todos os processos aqui de cada peça, você percebe que o foco está na comunicação, em trazer o ser humano do cotidiano, né, o corpo do brasileiro, da brasileira, essa expressão do ser humano de tal época. Isso se aproxima naturalmente do teatro, além do movimento, a questão do ser humano e da comunicação, do cotidiano, né, do gesto. Então é muito interessante você perceber que o teatro e a dança, eles se encontram na expressão do corpo atuante, que é o nome aqui, né, da nossa oficina, Experimentações do Corpo Atuante, que inclusive é uma provocação que eu trago aqui para você. Porque para mim é justamente esse o lugar que eu gostaria de trazer para quem é meu aluno, para quem está experimentando aqui as aulas comigo, que o corpo que você usa para se expressar no teatro, ele é muito além do que um corpo que só serve para o palco. Quando você está indo para o teatro, você está levando todas as suas questões. Tudo que você é está colocado ali.
Então esse corpo atuante, ele é um corpo atuante na vida e na arte. Então, gente, essa aula aqui, ela foi sobre um grupo de dança contemporâneo, né? Fiz um panorama aí pra vocês histórico sobre a vida dos Viana. Tem muito mais coisa pra vocês conhecerem, tá bom? Então, quem gosta do assunto, continuem pesquisando ou conversem comigo, talvez eu possa oferecer algumas referências a mais pra vocês. Mas o intuito aqui dessa aula é que vocês ampliem a percepção sobre a expressão corporal, que a gente já fez na aula 5, né? Entendeu o que é, mas agora vocês têm uma noção do que a mais pode ser a expressão corporal. Então a gente viu aqui na dança que ela começou a ser confundida com teatro e começou a ser criticada por isso, porque ela saía da caixinha da dança e colocava outras questões, outras formas de movimento que tinha a ver com o cotidiano. Então você percebe aí que o trabalho da expressão corporal, ela pode beber em outras áreas, né? O teatro, ele bebe da dança e a dança pode beber no teatro. Não à toa existe o termo dança-teatro, que aí também dá pano pra manga, que também tem história a dança-teatro. Mas aí você compreende que o nosso trabalho como estudante de teatro é também ampliar a expressividade do nosso corpo. E para ampliar essa expressividade, a gente pode e deve sim experimentar aí outras áreas das artes, inclusive a dança. E né, não só essa dança, mas vocês viram também que a dança tem um leque muito maior aí de possibilidades. E essa foi a aula de hoje. Se você achou interessante, dá um joinha. Se você ficou confuso, comenta. Se tem alguma dúvida, me fala, até porque eu tô gravando aqui, então eu não sei exatamente como que isso tá chegando pra vocês. Se você achou legal, se achou chato, comenta aqui embaixo pra mim, conversa comigo, me traz o seu feedback, que só assim que eu vou saber se essas aulas estão tendo proveito aí do outro lado da tela. E espero aí que essa pincelada sobre o grupo Teatro do Movimento, sobre Klaus e Angel Viana, tenha ampliado aí a sua percepção ou tenha aí te trazido algumas provocações interessantes. A gente se vê então nas próximas aulas, um grande abraço e até mais!